Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Como eu sempre falo, eu trago vocês aqui para a sala da minha casa, né? É a minha sala mesmo, minha vida acontece aqui, então já estamos em clima de Natal, né? Eu montei a árvore ontem. E ela vai ficar ali desde já, tá? Desde aqui metade de novembro até depois de passar o Natal, porque eu só tiro a árvore em janeiro, tá? Então, deem boas-vindas à nossa árvore. Inclusive, gente, tô aceitando sugestões de casos que vocês queiram ver aqui no mês de dezembro. Eu não, assim, sou muito fã de fazer, assim, temáticas, sabe? Eu gosto de trazer casos que eu tô achando interessante no momento, trazer. Mas eu aceito sugestões aqui de casos que vocês achem que tem a ver aí com o Natal, com essa época do ano, que vocês queiram que eu reconte aqui pra vocês, tá? Coloca nos comentários sugestão de Natal, que daí eu consigo buscar por essa palavra e eu olho o comentário de vocês. O caso de hoje vai nos contar até aonde vai o amor de um filho. Ou será que nesse caso seria mais a manipulação da mãe com o filho? E isso que eu quero que vocês respondam no final do vídeo. Então a gente vai para a cidade de Grovetown, na Geórgia, no dia 25 de março de 2009. Era cerca de mais ou menos umas 9 da manhã e o Mitchell estava chegando para mais um dia de trabalho em uma casa ali da região. O Mitchell, ele era aquele faz tudo, sabe? Que faz qualquer serviço dentro de casa, consertos, instalações, pintura, enfim. Ele tinha programado, já agendado com a dona da casa que faria alguns consertos. Só que quando ele chega nessa casa em questão, ele não vê nenhuma movimentação, ninguém estava ali para recebê-lo. Ele até chama pelo nome da dona da casa, ninguém responde. Ele resolve então ir para a parte de trás da casa ver se ele achava alguma coisa. E foi quando ele se deparou com a porta dos fundos totalmente estraçalhada. Era uma porta de vidro e todos os cacos ali do vidro estavam no chão. O Mitchell, ele ficou muito preocupado, né, pela situação que estava à porta, ele não quis entrar na casa, então ele liga para a polícia. Quando a polícia chegou ali no local, eles puderam constatar exatamente o que o Mitchell tinha falado para eles. Só que eles entram na casa, né? Eles viram que a situação era bem pior do que o Mitchell tinha imaginado. À medida que eles vão entrando na casa, eles começam a perceber algumas manchas de sangue na porta, na parede, no chão, muitas coisas reviradas, quebradas, colchão fora do lugar. Até que eles chegam próximos à porta da garagem, né? Eles vão para a garagem por dentro da casa, né? O acesso de dentro da casa até a garagem. Quando eles entram na garagem, eles percebem a dona da casa, a Kay Parsons, caída do lado do carro. Ela tinha sido brutalmente atacada. E a polícia encontra já do lado ali do corpo dela um taco de beisebol e um martelo. Dava para ver que a Kay tinha lutado muito contra o agressor. Ela estava assim muito machucada e os sinais de luta também ali pela casa, né? Muita coisa quebrada nas paredes, né? Como eu citei, na porta, quando a pessoa vai passar, tenta agarrar ou às vezes é empurrada, você conseguia ver que teve muita luta naquele lugar. Inclusive, o taco de beisebol que foi utilizado contra a Kay era o taco de beisebol do filho dela. E o beisebol era o esporte que ele mais amava. Então, imagina que cruel você ser atacada ainda pelo taco de beisebol do seu filho. E para o filho dela, né, que tem essa paixão pelo beisebol, agora saber que o taco dele foi usado para agredir a mãe. Mas o que impressionou a polícia é que, apesar do estado que a Kay estava, ela ainda respirava. O coração dela ainda estava batendo. O coração batia muito, muito fraco, mas ela ainda tinha, né, esses sinais vitais, então eles a levam para o hospital. E enquanto a polícia estava ali investigando a casa, eles logo ficam sabendo que a casa ao lado,
literalmente, assim, a casa que era quase grudada com essa casa da Kay, ela também tinha sido invadida. E quando os policiais vão olhar o que aconteceu nessa casa, o padrão era mais ou menos o mesmo, assim, muita coisa revirada, gavetas abertas, os colchões fora do lugar. E eles perceberam que em alguns lugares, principalmente numa maçaneta dessa segunda casa, havia um resquício de sangue, o que fazia os policiais acreditarem que a pessoa primeiro atacou a Kay e depois foi para a casa do lado. A polícia tinha medo de encontrar uma outra pessoa ferida, outra pessoa que foi atacada, mas a casa estava vazia. E isso intrigou muito a polícia, porque eles pensaram assim, quando alguém invade uma casa, faz algo tão terrível como aconteceu com a Kay, a pessoa vai querer fugir o mais rápido possível, mas essa pessoa ainda pensou e foi até a outra casa, com tempo de invadir a outra casa, revirar tudo, para depois fugir. Pareceu um pouco estranho. Poderia ser alguém muito violento, assim, que não tinha nada a perder, que estava ali tentando invadir o máximo de casas possíveis, que de repente poderia estar em outro lugar, então a polícia tinha que agir rápido. Mas antes da gente dar aqui continuidade ao caso em si, vamos conhecer quem era a Kay Parsons. A Kay, ela morava ali naquela casa com o seu marido, o David, e o seu filho, o Derek. Ela é descrita como uma pessoa muito querida, muito amável. Ela amava ser mãe, cuidar da família era a prioridade da vida dela. Inclusive, no dia aqui do ataque, ela tinha saído antes para levar o filho até a escola e quando ela voltou, ela foi atacada. A Kay e o David, eles eram namorados desde o ensino médio. Ela tinha 17 anos quando conheceu o David e logo de cara eles já começaram a namorar, começaram um relacionamento sério, se casaram até terem o filho, o Derek. Quando eles se mudaram ali para aquela região de Grovetown, as pessoas que conheceram a família diziam exatamente isso, assim, era uma família amorosa, uma família querida, que eles sabiam que se precisassem de alguma coisa poderiam contar com eles, não tiveram nenhum problema com ninguém, com nenhum vizinho. E assim que eles se mudaram ali, eles já fizeram amizade com a vizinhança, principalmente com os vizinhos ali da casa do lado, a família Sears. Na casa do lado morava Becky e Tony Sears, e eles tinham vários filhos, tá? A Becky, ela já tinha sido casada antes, então ela teve 2 filhos do casamento anterior, que eram o Michael e o Christopher, e 3 filhos do casamento com o Tony. Em algumas fontes, na verdade em 2 fontes que eu vi, fala que esses 3 outros filhos não são os 3 do Tony, que parece que ela teve um outro casamento, ela teve mais um filho, e daí só 2 eram do Tony. Mas enfim, o que mais vai interessar aqui pra gente são os 2 filhos mais velhos do primeiro casamento, tá? O Michael e o Christopher. E ela morava ali na casa, né, com o marido e esses 5 filhos. Os 5 eram meninos. O Tony, ele era motorista de caminhão, então ele não ficava muito tempo em casa, ele ficava alguns dias trabalhando fora. E a Becky, ela trabalhava ali num escritório meio que como uma gerente de contas de uma empresa de fisioterapia. Quando as 2 famílias se conheceram, eles se deram bem logo de cara. Aquela coisa assim do marido se dar bem com outro marido, a esposa com a esposa. Os filhos, eles tinham idades diferentes, mas eles também praticavam esportes juntos. Eles sempre estavam convivendo muito. A Kay e a Becky, elas se tornaram melhores amigas. Elas tinham bastante coisas em comum. Elas também praticavam esportes juntas. A família ali, né, os adultos da família gostavam de jogar tênis. Então, eles jogavam tênis de dupla. Às vezes, trocava, né, essas duplas. Jogava as 2 mulheres contra os 2 homens. Ou trocava ali de casal. Mas, enfim, eles sempre estavam, assim, juntos. Eles eram realmente amigos. O marido da Kay, né, o David, ele também fazia algumas viagens a trabalho. Eu não consegui entender exatamente o que ele fazia, mas ele viajava a trabalho, o que fazia a Kay ficar sozinha em casa, é a mesma coisa com a Becky, que tinha esse marido que trabalhava dirigindo o caminhão. Então, elas ficavam sozinhas em casa, tinham que cuidar dos filhos. E isso fez com que a amizade das 2 ficasse ainda maior, né? Porque eram muitas coisas em comum.
A Becky, inclusive, ela falava para muitas pessoas que a Kay era a melhor amiga dela. E todo mundo que via essa família de fora, e principalmente as duas, acreditava nisso, né? Falava realmente, ali existe uma amizade muito forte. A Becky, inclusive, arranjou o emprego para Kay na empresa que ela trabalhava, ali naquela empresa de fisioterapia. Então elas ainda se viam bastante por causa do trabalho. Outra coisa que as duas faziam juntas também, além do trabalho, ali da convivência do dia a dia da família, elas decidiram perder peso juntas. As duas entraram nos vigilantes do peso e uma dava apoio para a outra, né? Nos exercícios, na alimentação, era um incentivo a mais. Quando a Becky foi avisada pela polícia o que tinha acontecido na casa dela, né, que tinha sido invadida, e o que tinha acontecido na casa vizinha, que era a casa da melhor amiga dela, da Kay, e inclusive que a Kay tinha sido atacada, a Becky, ela nem se preocupou assim com a casa dela. Ela não queria saber se alguém tinha levado alguma coisa da casa dela, o que tinha estragado na casa. Ela só queria saber da amiga. Ela ficou muito nervosa, ela ficou até meio desorientada e ela foi direto pro hospital para ver como a Kay estava. O marido da Becky, o Tony, como eu mencionei, era motorista de caminhão e quando tudo isso aconteceu, ele estava fora trabalhando. O marido da Kay, o David, ele também estava fora, né? Ele tinha ido viajar em uma dessas viagens a trabalho, ele estava na Califórnia. Mas ele logo foi avisado, claro, e ele pegou o primeiro voo para voltar ali para Georgia e ficar do lado da esposa ali no hospital. Só que quando ele chega ali no hospital, ele recebe a notícia que a esposa estava com morte cerebral e que ele deveria escolher, né, o momento ali de desligar os aparelhos porque não tinha mais o que fazer. E até coincidentemente, não foi combinado isso, né? No último caso que eu trouxe, também teve isso, né? Da família ter que escolher ali desligar os aparelhos, o que deve ser algo terrível. Bom, então agora não era mais um caso de agressão ou de roubo, enfim, era um caso de assassinato. E a vizinhança ali estava pressionando muito a polícia, né? Eles queriam que pegassem essa pessoa. Eles tinham medo de serem as próximas vítimas, de terem as suas casas invadidas. E uma das primeiras pessoas que a polícia interrogou foi o Mitchell, né? Aquele faz tudo que eu comentei com vocês. A polícia queria saber o que ele foi fazer na casa exatamente, se ele conhecia a rotina da casa, enfim, essas questões. Ele contou que ele tinha alguns concertos para fazer na casa da Kay, ele tinha combinado com ela. Ele chegou ali na casa cerca de 9 horas da manhã, como eu já mencionei. Só que ele começou a falar algumas coisas para a polícia que pareceu um pouco estranho. Ele falou para a polícia que quando ele estava ali olhando a casa, tentando chamar alguém, ele vai lá para trás, vê a porta arrebentada, ele percebeu que tinha alguém sentado na frente da casa, em uma pedra que existia ali na frente da casa. Ele achou aquilo estranho, porque dava a impressão que essa pessoa estava ali meio de tocaia, meio observando o que tinha acontecido. Ele achou estranha aquela situação. E a polícia tinha visto esse mesmo menino ali quando eles chegaram no local. Quando a polícia chegou ali na casa, né, tinham já algumas pessoas, mas esse menino em si ainda continuava sentado ali na frente da casa, das duas casas ali, né, em uma pedra. É claro que a polícia também achou estranho, né, esse menino sentado ali na frente das duas casas que foram arrombadas. A polícia conseguiu identificar esse menino. Quem era? Ele era o Michael, o filho mais velho da Becky, né? Lembra que eu falei que tinha uns 2 filhos mais velhos? Esse era o Michael, o mais velho. E o Michael, ele chegou a falar com o Mitchell, né? O faz tudo, na hora que o Mitchell estava ligando para a polícia. Ele chegou a falar assim, você tá ligando para a polícia por causa do arrombamento? Porque minha casa também foi arrombada. Ele disse que chegou em casa, percebeu que a casa estava arrombada e resolveu ficar do lado de fora, porque ele ficou com medo de entrar. Parecia tudo muito estranho. A polícia chegou já a interrogar o Michael já de cara, né? Porque ele estava ali na cena, estava ali aguardando. E eles pedem para ver o calçado, né? Já que ele tinha tentado entrar na casa e tinha um pedacinho de vidro assim preso no solado do tênis dele. A polícia achou aquilo estranho, né? Será que ele só foi entrar na casa normalmente, se deparou com a casa arrombada ou tinha mais alguma coisa a ver, né? A
A polícia voltou naquela ideia que eu já comentei com vocês aqui. Por que uma pessoa vai atacar alguém numa casa e depois ainda vai ter o tempo de ir para outra casa para invadir? Agora, suspeitando do Michael, parecia que o Michael fez isso na casa da Kay e depois ele ia para casa dele normalmente. Só que aí ele percebeu que ele poderia ter deixado evidências ou algo do tipo e resolveu ali forjar uma invasão na própria casa. Bom, a polícia, por enquanto agora, mantém o Michael como o principal suspeito, mas eles precisavam investigar mais, ainda estava tudo muito confuso. Então eles começam a investigar ali a família da Becky, né? Quem tinha o contato ali com o Michael. Não acredito. Um parênteses aqui, gente, se vocês ouvirem qualquer barulho de fundo, barulhos estranhos, tem um vizinho aqui fazendo reforma, tá? Então, preciso continuar. Então a polícia decide investigar um pouco mais aí a família da casa ao lado, né, da casa da Becky. Eles vão interrogar o outro irmão, né, o Christopher. E o Christopher, ele diz primeiro onde ele estava no momento do crime, né? Ele fala que ele estava no trabalho com a mãe, mas ele falou algumas coisas interessantes para a polícia, porque ele mesmo começou a falar do irmão, do Michael. Porque o Michael, eu já vou detalhar um pouco mais para vocês, mas ele já tinha alguns problemas aí com drogas e pequenos delitos. Então, o Christopher mesmo chegou a suspeitar do próprio irmão. O David, o marido da Kay, ele foi obviamente interrogado também. Ele disse que estava na Califórnia, a viagem, né, de trabalho, e na manhã do dia 25, né, quando tudo aconteceu, ele ligou para a esposa, né, para Kay, e ela não atendeu. Ele achou aquilo muito estranho, ela não ter atendido. Ele ligou para algumas pessoas conhecidas, perguntando se sabiam aonde ela estava, e inclusive ligou para Becky, para a vizinha, perguntando se ela tinha visto a Kay, mas, segundo ele, ninguém sabia onde ela estava. E agora, investigando um pouco mais a fundo o Michael, né, o filho mais velho, a polícia descobriu que ele já tinha sido preso por problemas causados pelo vício que ele tinha em drogas. E no momento aqui dos fatos, ele estava frequentando uma clínica de recuperação. Então, ele também foi chamado ali pela polícia para ser interrogado na delegacia. E o Michael, ele foi extremamente sincero com a polícia com relação a esses problemas que ele já tinha tido. Ele não negou que foi um viciado, que ainda enfrentava problemas com isso, mas que agora ele estava nessa clínica de recuperação, seguindo o tratamento tudo certinho. Ele também não negou os problemas que ele já teve anteriormente com a polícia, nem nada do tipo. A polícia queria saber exatamente como tinha sido o dia do Michael no dia do crime. E ele começou a contar. Ele falou que acordou de manhã e a mãe, a Becky, falou para ele sair procurar algum trabalho, algum emprego, alguma coisa assim, para ele conseguir, né, se estabelecer e melhorar de vida. Ele faz isso, ele sai da casa bem cedo. Ele diz que quando saiu, a mãe estava em casa ainda com os filhos menores, ela não tinha levado eles para a escola ainda. Só que ele não vai procurar um emprego, nenhum trabalho, ele vai para casa de um amigo. Ele fica na casa desse amigo durante um tempo, eles ficam assistindo TV e esse amigo precisava sair, ele tinha alguns compromissos. Então, nesse momento, o Michael volta para casa dele. E foi nessa hora que ele chegou em casa e viu a casa invadida, bagunçada e tudo aqui que eu já contei para vocês. A polícia, é claro, foi falar com esse amigo dele, né? Eles foram questionados separadamente, sem um saber o que o outro falou, né? Claro. E o amigo, ele pôde comprovar exatamente o que o Michael tinha falado que ele tinha feito. Até horários, assim. Os horários bateram muito certinho. O amigo falou realmente que ele tinha um compromisso e o Michael saiu da casa dele e logo depois foi para casa. A polícia, ela não tinha nada praticamente contra o Michael, apesar de suspeitar dele muito, né? Eles tinham um pedaço de vidro no tênis, eles tinham essa história que parecia muito conveniente aqui com o horário do crime, mas enfim, eles não tinham nada ali para deixar o Michael preso, então ele foi liberado. E à medida que a polícia continuou investigando a família do Michael, eles descobriram que a dinâmica ali na casa era um pouco estranha.
Na verdade, era uma dinâmica meio complicada entre os dois filhos mais velhos, né? O Christopher e o Michael, os filhos do primeiro casamento da Becky. É dito que eram os dois filhos mais velhos, o Michael e o Christopher, meio que comandavam a casa ali, a dinâmica da casa. Mas o tratamento entre os dois, né? O tratamento que a Becky dava para os dois era também diferenciado entre eles. Como? Bom, vamos lá. O Michael, ele era a ovelha negra da família. Ele era o filho que dava sempre problema, que já tinha tido problema com a polícia, como eu falei, tinha esse problema com o vício. Ele era mais isolado, ele não tinha muitos amigos, ele não era sociável, ele sempre estava mais depressivo, enquanto que o Christopher era o filho modelo, né? O Christopher, ele era sociável, ele tinha já uma casa onde ele não morava ali com a Becky, ele tinha um emprego, ele tinha uma moto, ele tinha carro. Ele não se metia em confusão, brigas, polícia, nem nada. Então, existia essa diferença clara entre os dois. E a Becky, ela tratava os dois também de formas diferentes, justamente por causa disso. O Michael era tratado como o filho problemático e o Christopher como o filho dedicado. A Becky, ela até tentava fazer com que a vida do Michael melhorasse. Ela até levava ele para o trabalho dela, para ele fazer alguns serviços lá na empresa. Pelo que eu entendi, ele ia nessa empresa, cortava uma grama, aparava um arbusto, alguma coisa desse tipo. Só que em uma dessas vezes sumiu uma quantia em dinheiro do escritório do chefão ali da empresa, do chefe da Becky. E devido ao histórico aí do Michael, ele foi acusado de ter roubado. Ele negou, ele falou que ele nunca pegou dinheiro nenhum, mas ele nunca mais fez também nenhum tipo de serviço para a empresa ali onde a mãe trabalhava. A polícia também descobriu que a relação do Michael com a Becky estava bem difícil, né? A Becky, ela tentava, como eu disse aqui, fazer ele trabalhar, tentar uma vida melhor, mas não adiantava, assim, entre os dois, assim, era uma convivência bem complicada. Ela disse para algumas pessoas conhecidas que ela já tinha chegado no limite com o Michael, que ela precisava expulsar ele de casa, que ela não aguentava mais. Bom, a polícia segue aí investigando a dinâmica da família do Michael, que até então aqui era o principal suspeito, né? Mas aí a polícia recebe uma ligação. Essa ligação aconteceu 2 dias depois ali do dia que a Kay foi agredida. Era uma mulher, ela ligou para a polícia, ela estava muito nervosa, muito apavorada, e ela estava dizendo que uma pessoa aleatória chegou perto dela e atirou, e esse tiro pegou de raspão na perna dela, e depois essa pessoa simplesmente saiu e fugiu. Essa mulher que estava ligando para a polícia era a Becky, a vizinha e melhor amiga da Kay. Quando a polícia chega no local, ela consegue contar melhor o que tinha acontecido. Ela disse que estava fechando a empresa, já era ali final da tarde, início da noite. Era ela que fechava essa empresa, né? Ela estava ali fechando e no estacionamento, quando ela estava chegando próximo ao carro, um homem negro, segundo ela, chegou e atirou na perna dela. Só que o tiro pegou de raspão. E esse homem disse para Becky que se ela não o pagasse, o próximo tiro seria no rosto. E depois disso ele saiu correndo para uma região de floresta. 2 mulheres vizinhas, melhores amigas, uma foi agredida brutalmente, perdeu a vida, a outra recebeu agora um tiro e uma ameaça. A polícia sabia que existia alguma conexão nisso tudo, mas eles ainda não conseguiam identificar o que era. E a polícia, ela não conseguia deixar de pensar no Michael, ainda mais depois desse ataque, né? Parece que virou mais ainda para ele aí as suspeitas, porque parecia muito alguém cobrando uma dívida e de repente poderia ser uma dívida do Michael, dívida de drogas, algo do tipo, e daí agora essas pessoas resolveram atacar a mãe dele. Então a polícia não sabia exatamente o que era, mas eles ainda continuavam desconfiando do Michael.
Tudo nesse caso aconteceu, assim, até que rápido, né, essas investigações, das famílias iam acontecendo dia após dia, as descobertas iam sendo feitas durante o dia, que a polícia ficava revisando tudo, porque eles não queriam deixar nada para trás, e era essa a sensação que eles estavam, que eles tinham deixado escapar alguma coisa. E quando eles estão ali revendo tudo, olhando, conversando com as pessoas, eles recebem uma outra ligação. Mas dessa vez não foi nenhum crime, nenhum ataque, nem nada do tipo. Era uma pessoa que estava presa e ela queria falar com a polícia que estava cuidando desse caso porque ele acreditava que sabia o que tinha acontecido com a Kay. O nome dessa pessoa é Jerry Jacobs e ele estava preso por causa de um acidente de trânsito. Eles marcam ali, né, de conversar com o Jerry e ele já de cara fala para a polícia que ele acreditava que a irmã dele estava envolvida no crime contra a Kay. Aquilo já foi um choque, porque ele estava muito seguro do que ele estava falando, parecia que ele tinha muita certeza, e esse choque só aumentou quando eles descobriram que a irmã do Jerry era a Becky. Sim, gente, a Becky Sears, melhor amiga e vizinha da Kay. E aí que a polícia começa a descobrir um monte de coisa, né? Eles começam a descobrir finalmente o que estava ligando aí as duas famílias e todo esse crime. Bom, o Jerry, ele começou a contar para a polícia que ele sabia que a irmã, a Becky, estava tendo um caso. E com quem a Becky estava tendo caso? Vai, gente, fala aí. Vou esperar. Isso mesmo, ela estava tendo um caso com o David, o marido da Kay, o marido da melhor amiga. O Jerry, ele disse que recebia ligações da Becky falando o quanto ela estava infeliz no casamento dela e como ela estava feliz com esse caso que ela estava tendo. Que o David fazia várias coisas que o Tony não fazia, né, o marido dela, que o David era mais carinhoso, dava atenção para ela e o Tony não, e ela não queria mais essa situação do casamento com ele. Era essa a conexão que a polícia estava procurando, né? A conexão aqui era um caso, então as coisas estão ficando um pouco mais claras. E o Jerry, ele continuou contando várias coisas. Porque ele disse para a polícia que certa vez que a irmã ligou para ele, ela começou a dizer algo do tipo que queria que a Kay sumisse, que ela se separasse do David, assim ela poderia ficar com o David, e perguntando literalmente para o Jerry se ele não poderia ajudar a tirar a vida da Kay e fazer parecer um acidente. O Jerry, ele acreditava nas primeiras vezes que ela disse isso, que era uma coisa de boca pra fora, que ela falava assim, é bem que ela podia sumir, bem que ela podia morrer. Ele achou que ela tava falando assim porque tava desesperada e tava lá apaixonada no amante. Mas não, ela não recuava dessa ideia. Na verdade, ela batia mais ainda nessa tecla, falando que ela queria que isso acontecesse. Quando o Jerry viu que isso ficou sério, ele obviamente negou. Ele falou que ele não faria nada daquilo. Lembrando aqui que o Jerry estava preso por um acidente de trânsito, né? Então, é óbvio que ele fez alguma coisa errada, senão ele não estaria preso, né? Mas eu acredito que ele não tinha esse lado criminoso, digamos assim, de fazer algo tão perverso desse tipo. Então ele até ficou assustado com o que a irmã estava pedindo. E os detetives, eles até, assim, falaram em um dos documentários que eu assisti que eles tiravam o chapéu pro Jerry, né? Por ele estar entregando basicamente a irmã para a polícia, contando tudo aquilo, porque ele acreditava que era o correto a ser feito. E nem sempre isso acontece. Às vezes os familiares acobertam muita coisa, né, para não entregar. E tudo isso que o Jerry estava contando deu à polícia aí mais perspectivas, né, mais caminhos a seguir e tentar entender o que estava acontecendo nessa história. Parecia que quem queria a Kay sem vida e fora do caminho era a Becky. E aqui a gente analisando, né, o quão triste é você ser traída. A gente já sabe, já falou de vários casos aqui, mas nesse caso aqui a Kay ser traída duplamente, né, pelo marido e pela melhor amiga, uma pessoa que ela confiava muito e dividia várias coisas do dia a dia, né, a amiga e o marido, né, os dois. E a questão aqui era a seguinte: se o Jerry, ele negou, né, ele falou para a irmã que ele não faria isso com a Kay, provavelmente ela achou alguém que topou,
né, o que ela pediu. E a polícia precisava descobrir quem era. E é claro que a polícia vai interrogar novamente o David, né? Porque ele não mencionou nada desse caso na primeira vez que ele foi interrogado. Bom, nessa segunda vez, a polícia ela nem faz muitos rodeios. Ela já fala de cara pro David que ela sabe do caso e que ela quer saber tudo, que não é para ele esconder nada se ele quiser limpar a barra dele. Logo quando o David recebe essa pergunta do caso, ele nem nega nada, ele só abaixa a cabeça, meio que afirmando que realmente existia esse caso. E ele começou a contar de onde surgiu, né, esse caso. Ele falou que eles jogavam tênis juntos, né, como eu já mencionei aqui. Em algum momento, eu não sei, assim, gente, exatamente, o que me deu a entender que deve ter tido algumas vezes que só a Becky e o David iam para essa aula de tênis. De repente a Kay não ia e o Tony também não ia. Ou a Becky era muito cara de pau de dar em cima do David ali, e ele também de dar em cima dela ali na frente dos cônjuges, né? Mas enfim, ele conta para a polícia que nesses jogos aí de tênis que eles iam, em algum momento a Becky olhou para ele e falou assim: ai, sabe por que eu jogo tênis tão mal? E ele perguntou: por quê? E ela disse: porque você tira a minha atenção. Sério, gente, é uma coisa que eu sinto até vergonha alheia de contar aqui pra vocês, mas enfim, continuando. Bom, ele ficou animado com isso, ele se sentiu lisonjeado, ele se sentiu envaidecido e ele continuou dando corda. Eles começaram a conversar por telefone, e-mails, mensagens de texto. Essas conversas começaram a ficar mais picantes, eles faziam realmente sexo por telefone. E até que eles começaram a se encontrar. E eles se encontravam, gente, nas próprias casas ali dos dois, né? Dependendo qual casa estivesse vazia, era lá que eles iam se encontrar. Só que em algum momento aqui, o David, ele percebeu que a Becky estava um pouco obcecada por ele demais, assim. Que ela começou a falar sobre planos do futuro, deles morarem juntos e ter uma família juntos. E não era exatamente isso que o David queria. A Becky acreditava que em algum momento ela iria ficar com o David e ser feliz para sempre, mas o David, ele não estava tratando dessa maneira. Como eu falei, a Becky, ela acreditava que iria viver felizes para sempre com o David, então ela começou a fazer algumas coisas. Ela queria realmente que eles se separassem, então ela começou a enviar algumas mensagens anônimas para Kay falando do caso. Algo do tipo assim: olha, seu marido tá tendo um caso, se você quiser saber com quem é, aonde é, me encontre em tal endereço. É claro que a Kay não foi nesse endereço, né? Ela questionou o David se fez de desentendido, negou qualquer coisa e a Kay acabou acreditando no marido. Então a Becky, ela realmente queria que a Kay sumisse do mapa, né? Ela queria o David para ela. E quando ela viu que não deu certo isso dela mandar as mensagens pra Kay, o que ela faz? Ela conta do caso pro próprio marido, pro Tony. O Tony, é claro, imediatamente liga pra Kay e conta ele mesmo do caso. Então agora a Kay sabe que sim, que o marido estava tendo um caso e que era com a melhor amiga dela. Foi uma notícia ali terrível, né, pra Kay, que não imaginava, primeiro, que o marido estava tendo um caso e muito menos que era com a melhor amiga dela. E era exatamente o que a Becky estava querendo nesse momento. Ela não estava muito ligando o que iam pensar ou na amizade que ela tinha, amizade entre aspas, né, que ela tinha com a Kay. Ela queria o David. Só que o que ela não esperava é que o David fosse acabar com ela e continuar com a Kay. A Kay, ela resolveu tentar mais uma vez com o marido, né? O David falou pra ela que ele já tinha terminado esse caso, que isso não ia se repetir, que foi um erro, enfim. E a Kay, como eu mencionei lá no começo, ela tinha como prioridade a família, ela queria que a família continuasse unida e ela deu essa chance pro David, né? Ela quis continuar o casamento. É claro que a partir desse momento, a amizade das duas e a relação ali entre as duas famílias acabou, né? A Kay, ela trabalhava com a Becky, ela pediu demissão, ela não frequentava mais os mesmos lugares da Becky, elas não se falavam mais. E a Kay, inclusive, colocou uma placa de vende-se na casa dela, porque ela queria sair dali, sair daquele ambiente terrível de ter que ficar convivendo
com uma ex-amiga, né, que estava tendo um caso com o seu marido. Já que ela tinha escolhido, né, dar uma chance pro marido, então ela queria pelo menos sair daquele ambiente. E a Becky, ela não aceitou muito bem isso, né, porque ela achou que depois que ela contasse o caso aí abertamente, a Kay se separaria do David. Ela não estava esperando que eles fossem ficar juntos, que eles continuassem, ainda fossem se mudar, né? Ou seja, o David ainda sairia ali do lado dela, né? Da convivência dela. Ela não curtiu isso. Em algumas fontes que eu vi sobre esse caso, nas duas principais, que são documentários, se eu não me engano, um é do ID. Eu acho, gente, que os dois são do ID, só que um é mais antigo e o outro é mais novo. Ou posso estar enganada. Mas vocês acham aqui no YouTube facilmente, se vocês colocarem ou o nome da Becky ou o nome da Kay, vocês vão encontrar, tá? Mas nessas fontes fala sobre uma certa rivalidade que a Becky fazia com a Kay. Aquela rivalidade meio disfarçada, fingindo ser amizade, né? Porque como eu falei pra vocês, elas estavam juntas nesse esquema de perder peso. E a Becky, ela ficava instigando essa rivalidade de quem estava perdendo mais peso entre as duas. Em um dos documentários fala assim que ela dizia, né? Ah, hoje eu perdi tanto, você não tá perdendo tanto. Em outras fontes diz que era ao contrário, que em um momento a Kay começou a perder muito mais peso que ela e ela também não gostou disso. Então ela parecia, na verdade, aquela pessoa que se faz de sua amiga, né? Que tá ali, que diz que tá te apoiando. Mas, na verdade, ela não tá preocupada com ninguém, ela só se aproxima das pessoas por interesse e parecia que era o que estava acontecendo aqui. Mas calma, temos mais informações aí sobre o David, o nosso querido David, né? Essa pessoa maravilhosa. Ele teve o telefone rastreado, né? Porque já de cara ele falou para a polícia que ele tinha ligado para a esposa na manhã, né? Não tinha encontrado ela, enfim, ligou para alguns vizinhos e tal. Mas o que a polícia pôde descobrir é que na noite anterior ao crime contra a Kay, né, no dia 24, ele conversou por horas com a Becky. Então, essa história de que eles tinham terminado esse caso parecia não ser verdade, né? Por que eles ficaram conversando tanto tempo antes? Ou também, será que eles estavam tramando? Será que era um plano que os dois estavam envolvidos? Ele foi questionado sobre essa ligação, né? E, gente, sério, eu fico com muita raiva desses casos, desse tipo de caso, assim, sabe? Que tem esse tipo de pessoa, tipo David, assim. Mas, enfim, ele não negou essa ligação. Aí ele começou a contar pra polícia que, na verdade, assim, eles tinham terminado o caso, mas eles ainda se falavam às vezes. E que nesse dia eles começaram a conversar sobre várias coisas ali aleatórias do dia a dia, e daí começaram a falar um do outro, daí as coisas começaram a esquentar e eles começaram a fazer sexo por telefone de novo. Sério, que pessoas adoráveis são esses dois, né? Eu tenho que me segurar porque me dá muita raiva disso. A polícia questiona também sobre as ligações que ele fez na manhã do crime, né? Que ele disse que ligou para a esposa, não conseguiu falar com ela, ligou para outras pessoas, inclusive para Becky, né? O que para a polícia agora parecia muito estranho, porque, por exemplo, você é um marido, está viajando, você liga para sua esposa de manhã e ela não atende, imediatamente você não vai já achar que algo terrível aconteceu. Às vezes você pode achar assim, ela foi levar para a escola, ou você liga daqui 10 minutinhos. Não foi isso que aconteceu. Ele ligou uma vez, não conseguiu falar, começou a ligar para outras pessoas e parecia que ele estava fazendo isso para meio que mostrar, olha como eu estou preocupado com a minha mulher. E aí, por último, liga para Becky, né? Por que ligar para Becky? Para a polícia, parecia que era assim, tô ligando para saber se deu certo o nosso plano, você conseguiu fazer o que a gente tinha combinado, parecia isso. Mas ele negou. Ele disse que não tinha nada a ver, que ele não sabia o que estava acontecendo com a esposa, que a casa tinha sido invadida e não sabia de nada desses planos da Becky de querer tirar a Kay do caminho. Teve uma amiga da Kay que ela fala num dos documentários que no funeral ela escutou uma frase muito estranha do David. Ela disse que ela estava abraçando, né, o David, dando as condolências, os sentimentos por ele ter perdido a esposa. E ele disse uma frase mais ou menos assim: me desculpe, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Então parecia que ele sabia
que ele tinha uma certa culpa no que tinha acontecido com a Kay. Parecia que se ele não sabia do plano, pelo menos ele sabia que o que tinha acontecido era um resultado do caso que ele teve com a Becky. Para a polícia, era muito conveniente que o David estivesse na Califórnia, exatamente lá no momento do crime. Eles continuavam desconfiando dele, mas ele negava o tempo inteiro. Ele continuava dizendo que ele tinha tido o caso, ele falava que tinha conversado com a Becky, ele não negava nada disso que os policiais sabiam que ele tinha feito, mas ele disse que não sabia nada desse plano, não sabia o que a Becky tinha feito com a Kay, nem nada do tipo. E os policiais, eles realmente não tinham nada além, né, para, digamos, corroborar essas suspeitas que eles estavam tendo com o David. Era só uma suspeita, realmente, não tinha nenhuma evidência. A polícia fala que o David, inclusive, contou várias situações e coisas constrangedoras para ele, né, que deixavam ele aí em maus lençóis, digamos assim, mas que não tinham nada a ver com o crime, e a polícia acreditava que ele estava sendo sincero. Pessoas ali que conheciam o David falavam também que, apesar do caso, do que ele fez, ele jamais faria mal para a mãe do filho dele, né? Ele não deixaria o filho sem a mãe, ele sabia o quanto o filho amava a mãe e não faria nada para prejudicar o filho. Que apesar de um péssimo homem, ele era um bom pai, né? Ele não faria o filho sofrer. Se bem que, né, gente, tudo bem, eu sei que existe essa separação aí que a gente pode fazer de pai e de homem, mas no momento que você faz a mãe sofrer de uma atitude ali de vocês como casal, o filho vai sofrer também, né? Então tá tudo interligado, mas enfim. Então, diante disso, a polícia não tinha nenhuma evidência assim concreta e eles liberam o David. Inclusive, tem trechos na internet aí desse interrogatório com o David. Só que o som tá muito ruim, gente. Eu não sei, se eu conseguir achar algum na edição, eu vou colocar aqui. Mas em um dos documentários, ele fala, inclusive, me desculpe, Derek, né? Então ele sabia que de alguma forma ele tinha culpa pelo sofrimento que agora todo mundo tava passando aí, né? Porque se ele não tivesse tido esse caso, a Kay estava viva, o Derek tinha mãe, enfim, ele sabia que ele tinha ferrado com tudo. O David foi liberado, mas uma das coisas que ele contou aí nesse interrogatório foi bem importante para a polícia. Porque a polícia em algum momento perguntou se mais alguém sabia desse caso, né? Fora ali os envolvidos. E ele disse que sim, que outra pessoa que sabia bastante desse caso era o filho da Becky. Mas esse filho não era o Michael, que a polícia já estava de olho, enfim. Esse filho era o Christopher. E o Jerry, aquele irmão da Becky que tinha dado as primeiras informações, ele já tinha falado alguma coisa a respeito disso. Então agora o David mencionando fez com que a polícia levasse, digamos, mais a sério as coisas que o Jerry tinha contado. E o que o Jerry tinha contado? Ele contou que a relação ali da Becky com o Christopher era um tanto quanto estranha para uma relação de mãe e filho. Eles tinham uma intimidade diferente. A Becky, ela contava tudo da vida dela para o filho. E outras coisas também que eu já mencionei aqui, né? Ela tratava o filho diferente. Então, ela agradava muito esse filho. Ela dava várias coisas para ele, né? A casa onde ele estava morando, ela que deu, o carro que ele dirigia, a moto. Ela fazia tudo isso pelo Christopher, porque o Christopher era esse filho dedicado, como eu falei lá no início. E o Michael era o filho problema. Então, eles tinham essa relação meio que de dependência, assim. O Christopher, ele gostava da atenção que a mãe dava para ele e ele fazia tudo o que a mãe pedia. Eles eram ali o comparsa do outro, digamos assim. Ele era o filhinho da mamãe e ele faria de tudo para agradar a mãe. Sabendo disso, a Becky também começou a se aproveitar, digamos, dessa relação. Por quê? Além de todas essas coisas que ela dava para o filho, ela sabia que dando todas essas coisas, o filho ia continuar dando atenção para ela e fazendo tudo o que ela queria. Ela começou também a dar alguns remédios para o filho. Não era só o Michael que tinha problema com drogas, o Christopher também tinha. Só que a diferença aqui é que o Christopher era meio que protegido pela mãe, porque quem conseguia as drogas que ele consumia era a própria mãe.
ele era viciado em certos tipos de remédio e quem conseguia esses remédios era a Becky. Então eles tinham essa relação de, olha, eu te dou um carro aqui, te dou um remedinho que você gosta aqui e você faz o que eu quero, você é o meu filho preferido, e tinha essa relação aí de codependência dos dois. Em um documentário eu vi uma frase assim que resume muito bem a relação dos dois, era: o Christopher, ele tinha a dependência emocional da mãe, porque ele sempre foi esse filho que queria agradar a mãe em tudo, e ser o certinho, e a aprovação da mãe, mas que agora ele também tinha a dependência física. A dependência física ali de uma droga, de um remédio, né? O corpo pedia aquela droga. Então não era a dependência emocional e a dependência física. E a Becky se aproveitava disso tudo. O próprio filho, gente, ela trata o filho dessa maneira, como alguém que ela precisa para conseguir outras coisas. Tem algumas partes da história aqui que eu não consegui os detalhes que eu gostaria de saber, né? Porque o Jerry, ele fala para a polícia que ele convivia com o Christopher, pelo que deu para entender. E que algumas vezes que a mãe ligava pro Christopher, ele estava junto. Então, o que me leva a pensar que ele ficou pouco tempo preso, o Jerry. Isso aconteceu antes dele ser preso, não sei exatamente, tá? Mas ele conta que várias vezes que ele estava com o Christopher ficava recebendo ligações da mãe, assim, o tempo inteiro, o dia inteiro. E aí ele perguntava, com quem você tá falando? Ele falava, é minha mãe, ela tá contando do caso. Minha mãe tá falando da quê? Minha mãe tá triste, a minha mãe tá revoltada. Então, aqui, sabendo desse cenário, a polícia acreditava que quando o Jerry, né, o irmão, se negou a fazer o que a Becky queria, né, que era tirar a Kay de cena, ela começou a exercer a influência que ela tinha no filho. E começou a contar as coisas que ela contava pro Jerry, pro filho. Então ela começou a contar do caso, ela começou a contar o quanto ela estava triste porque o David queria terminar esse caso e porque a Kay iria se mudar, o David ia se mudar. Ela não queria isso, ela queria o David para ela. E ela começou a falar isso pro filho. E para o filho, o entendimento era, minha mãe está triste, eu preciso fazer a minha mãe feliz e eu preciso que minha mãe seja feliz porque assim eu consigo as coisas que eu quero, que são as coisas materiais e os remédios. Era esse ciclo que estava acontecendo aqui. A Becky, ela ligava para o filho, chorando, falando o quanto ela estava triste, o quanto ela estava desesperada e que tudo era culpa da Kay, porque a Kay iria levar o amor da vida dela para fora e porque ela não estava conseguindo o que ela queria, que era o David, e tudo ela fazia dessa forma, ela manipulava o filho para conseguir o que ela queria. Ao saber de tudo isso, a polícia agora acreditava que ela estava olhando para o irmão errado, né? Porque desde o começo eles desconfiaram do Michael por causa do passado dele, mas agora eles viram que tudo caminhava para o Christopher. Então agora ele vira o suspeito número 1. O Jerry, ele fala para a polícia que o Christopher, quando ele estava sob o efeito desses remédios que a mãe comprava para ele chegava até a esquecer o que ele tinha falado, o que ele tinha feito. Então, que poderia ser possível realmente que ele fizesse algo tão terrível para agradar a mãe. Até porque quando o viciado precisa do seu vício, assim, ele vai fazer de tudo para conseguir. Para os policiais, parecia bem coerente pensar que o Christopher poderia tirar a vida da Kay para conseguir os remédios que ele queria e que ele estava extremamente viciado. E de quebra, iria ajudar a fazer a mãe dele feliz. E é claro que a Becky sabia de tudo isso, né? E talvez era exatamente o resultado que ela esperava, colocar o filho para resolver o problema dela. Então, novamente, a polícia chama a Becky e o Christopher para um interrogatório. Eles são interrogados separadamente, é claro. Quando a polícia vai falar com o Christopher novamente, ele continua assim, falando que não sabe de nada, que eles estavam interrogando ele e ele não sabia o porquê, que ele estava extremamente chateado porque a mãe dele tinha sido atacada
né? Lembra do tiro de raspão? E ele tinha perdido uma amiga, né, que era a vizinha, e os policiais estavam ali questionando ele não estava entendendo nada. Ele se recusava a responder qualquer pergunta mais incisiva ali no caso, e chega em um momento que ele pede um advogado. Então os policiais não poderiam mais perguntar nada para ele. Só que o interrogatório da Becky foi bem diferente, né? Assim que os policiais começam a questionar e começam a falar tudo que eles já descobriram, a Becky começa a contar tudo. Só que esse contar tudo é mais ou menos, tá, gente? Ela vai contar tudo, mas na percepção dela, né? Na versão dela, que é a seguinte. Ela começou a contar para a polícia, ela fala do caso, enfim. Ela disse que sim, que ela queria muito ficar com o David e tal. Só que daí ela começa a dizer assim, que ela errou, mas ela não pediu nada pro filho. Ela disse que ela errou em fazer o filho entender que ela queria que ele tirasse a vida da Kay. Que ela não pediu para ele isso em nenhum momento. Que ela só falava as coisas que estavam acontecendo e de repente ele interpretou que ela queria que ele machucasse a Kay. Mas que ela nunca pediu isso, imagina. Ela não pensou 2 vezes antes de colocar qualquer culpa em cima do filho. Ela queria se safar. E no documentário fala, né, que nesse momento dá para perceber que a lealdade que o filho tinha com a mãe aqui era totalmente diferente da mãe para o filho, né? Ela não tinha lealdade com ninguém a não ser ela mesma. Então, no momento que ela é pressionada, ela joga os filhos para os leões. Bom, e qual é a versão dela ali para o dia do crime? Vamos lá. Ela disse que naquele dia ela acordou de manhã e foi para a casa do filho, do Christopher. Ela buscou o filho para vir para a casa dela. O porquê ela não soube explicar muito bem, mas ela disse que trouxe o filho para a casa dela e que ele ficou escondido na parte superior da casa enquanto a Becky ali preparava os filhos menores para ir para a escola. Quando ela sai para ir para a escola, ele já estava ali na parte do jardim, tá? O Christopher. E ela sai. E ela disse que não pediu nada para o filho não fazer nada. E até ela diz que fala para o filho algo do tipo, não faça nada de errado, não machuque ninguém. E ela leva os filhos para a escola. Essa é a versão dela, tá? Ela disse que ela não achou que o filho fosse fazer alguma coisa contra a Kay. Jamais passou isso pela cabeça dela. E aí a gente se questiona, tá, então você foi buscar ele na casa dele, trouxe para sua casa, deixou escondido. Para quê, então? Isso é uma coisa rotineira do dia a dia de vocês? Parece muito aleatório esse movimento, vocês não concordam? Ela disse, né, então, pro filho que ela já voltaria, que ela só levaria os filhos para a escola e que não era para ele fazer nada de errado. E ela disse para os policiais que o filho falou o seguinte, eu vou fazer o que tem que ser feito. E ela mesmo assim sai de casa, né? Então, mesmo o filho falando isso, ela acreditava que o filho não fosse fazer nada. E é muito comum a gente ver isso nela contando a história aqui, que ela fala várias frases que o filho disse e parece que é realmente para dar uma carga dramática pro que o filho falou e para a culpa ficar em cima só dele. Bom, depois que a Becky sai de casa, é o momento que a polícia acredita que o Christopher pula o muro ali que dividia as 2 casas, entra na casa da Kay, não se sabe exatamente se ela já estava em casa ou se ele ficou esperando ela entrar, mas em algum momento ele a ataca. A Becky, ela fala umas coisas para os policiais assim que é inacreditável. Ela disse para os policiais que estava implícito que o filho faria algo contra a Kay, mas ninguém comentou sobre isso. Ela só falou assim que era algo entre os dois e que o filho faria de tudo para vê-la feliz. E que se para isso ele tivesse que machucar outra pessoa, machucar a Kay, ele faria. Mas ao mesmo tempo ela acreditava que ele não fosse fazer nada porque ele é um anjinho. E ele é esse anjinho justamente porque ele sempre queria fazer a mãe feliz. Sério, gente, eu acho que eu nunca passei tanta raiva em ver uma mulher falando. Eu consegui um documentário dublado e o legendado com a voz dela falando, né? O dublado é irritante, mas o legendado, daí quando você vê assim ela falando, eu não consigo acreditar, sabe, nas coisas que saem da boca dessa mulher. Tem um detetive que fala o seguinte, que tudo isso que ela tá falando aqui, esse jeito que ela tá falando, porque ela fala todo de um jeito meio choroso, meio com aquela vozinha tentando convencer, e que tudo isso que ela tá fazendo é o jeito que ela conhece de fazer coisas para conseguir o que ela quer.
né? Então ela vai fazer tudo o que ela precisa fazer para tentar convencer, para tentar fazer as pessoas acreditarem na história e na versão dela. E que se para isso precisasse sacrificar a vida do filho dela, ela faria. Mas é claro que a polícia não acreditava nessa história dela de que o filho do nada sentiu que tinha que fazer alguma coisa contra a Kay e foi lá e fez. Eles acreditavam que sim, ela instruiu o Christopher muito bem, começando por ela ter ido buscar o filho na casa dele, trazer para casa dela, deixar ele escondido na parte de cima para que nenhum outro membro da família visse o Christopher lá. Por isso que o Michael não viu em nenhum momento. E daí, quando todo mundo tinha saído de casa, a Kay também, para levar o filho dela, ele iria até a casa da Kay, fazer tudo o que ele fez. Ela também instruiu o filho a, depois que terminasse tudo com a Kay, ele fosse para casa dele mesmo, ali da Becky, e fizesse toda aquela bagunça para fingir um arrombamento. E foi tão planejado que o Christopher, ele tinha uma mochila com ele com uma muda de roupa. Por quê? Porque, é claro, eles sabiam, a Becky sabia que ele iria se sujar, né? Teria muito sangue nesse ataque. E foi realmente o que aconteceu. Então ele teria essa muda de roupa para trocar ali depois de ter fugido e ficar com roupas limpas. E teve outra coisa que foi combinado entre os dois. Depois que o Christopher faz tudo isso e foge, a Becky estava esperando ele num local próximo para que ele ligasse para ela e ela fosse buscá-lo. Então é exatamente isso que acontece. Quando o Christopher já estava um pouco longe, ele liga para a mãe, eles se encontram e quando ele entra no carro da Becky, ele está totalmente sujo de sangue. Posteriormente, a polícia conseguiu encontrar uma micro gotinha de sangue no banco do passageiro ali do carro da Becky. E era o sangue provavelmente desse momento que o Christopher entra no carro. E daí eu não sei se ele troca de roupa no carro. Em algum momento esse sangue foi parar ali. Só que ela conta outra versão para a polícia. Ela disse que o filho ligou para ela do nada, falando: vem me buscar em tal lugar. Ela foi nesse lugar e o filho não estava com nenhuma roupa suja de sangue. É claro, né? Você pediu para ele trocar. Então, é lógico que você vai falar que ele estava sem roupa de sangue. Mas ela disse que reparou que tinha alguns respingos de sangue no rosto dele. E ela se desesperou. Ela perguntou para ele: o que você fez? O que você fez? Você não machucou ela, né? Ela questionou o filho. Isso ela contando para a polícia. E aí ela conta para a polícia o seguinte. Ela fala que o filho respondeu com a seguinte frase, abre aspas: eu bati pra nela, fecha aspas. Aquilo que eu falei, né, gente? Ela quer ainda colocar frases de impacto que o filho falou para que as pessoas fiquem chocadas com o que o filho tá fazendo e desviem a atenção dela. Mas é tudo isso, é toda uma narrativa, toda uma história que ela sabe exatamente como contar. Ela quer fazer o filho parecer o monstro da história e apenas o filho. Vocês querem uma definição de narcisista? Becky Sears. É a própria. Porque ela tá fazendo tudo isso, que era um desejo dela, ela manipulou, enfim, a gente já vai falar um pouco mais sobre o filho, né? Para que o filho fizesse isso. Agora ela tá entregando o filho para a polícia, porque ela não quer ser punida, ela não quer ser colocada nesse rolo todo. Ao mesmo tempo, ela tem que parecer ser uma boa mãe. Então, ela fica o tempo inteiro, quando ela tá falando tudo isso que o filho fez, que o filho planejou, que só o filho fez, ela fica falando: ai, meu filho, o que será que eu posso fazer para protegê-lo? Eu não quero que ele sofra. Ela ainda tenta passar uma imagem de boa mãe para a polícia. E isso é o mais engraçado, entre aspas, de narcisistas, né? Porque mesmo quando a história que um narcisista te conta é totalmente absurda e você sabe que tá mentindo, você sabe que a pessoa tá tentando te manipular, a pessoa se mantém naquele personagem de uma forma, assim, que ela realmente acredita no que ela tá contando. Ela realmente acha que tá te convencendo, ela realmente acha que tá todo mundo a favor dela. Então, o que estava acontecendo aqui, né? A Becky, desde quando o filho foi crescendo, ela foi já tratando ele de forma diferente, né? Ela começou a dar várias coisas materiais e em troca era a atenção que o filho dava para ela, coisa que o Michael não dava, por exemplo, né? Porque, de novo, o Michael era, entre aspas, o filho problema.
E isso começou, essa manipulação do eu te dou coisas, você me dá atenção, você me dá amor, você é meu filho preferido. Depois começou aí a fornecer remédios, ele ficou extremamente viciado, e aí essa dependência ficou ainda maior, né? Foi elevado aí ao cubo, porque como eu falei, era dependência emocional e agora é física. E no meio de tudo isso, ela conseguia tudo que ela queria, né? E ela fazia o filho fazer as coisas que ela queria. E eu não tô falando aqui que ele é super ingênuo, que nossa, tadinho, mas sim ele foi manipulado. E principalmente quando essa manipulação vem da mãe, que é uma pessoa que a gente acha que sempre vai querer o nosso bem, é mais difícil de você perceber. E é claro, ele sabia que tirar a vida de outra pessoa é errado, ele sabe que isso é um crime, ele tem completa consciência disso. Mas sim, as pessoas são manipuladas. E a gente vê o quão ele estava sendo manipulado, porque na hora que ele é questionado, até o último momento, ele nega. Ele não entregou a mãe, ele não fala nada da mãe, ele nega tudo. Enquanto que a mãe, na primeira hora, assim, que já começam a perguntar coisas que ela sabia que tinham descoberto tudo, ela conta tudo e entrega o filho. Bom, e o tiro na perna, né? Vocês devem estar se perguntando, aquele tiro de raspão lá, o que aconteceu? Bom, foi outro plano aí dos dois, da Becky e do Christopher. A Becky, ela sentiu que a polícia estava se aproximando demais ali da família, porque eles estavam desconfiando do Michael, né? Então eles começaram a questionar muitas pessoas, fazer muitas perguntas, e ela acreditou que ela forjando esse ataque com o filho, a polícia fosse olhar para outra coisa, para outro lado, fosse ter uma outra ideia do que tinha acontecido, quando na verdade foi completamente ao contrário. Quando teve esse ataque, a polícia ficou mais ainda em cima da família ali da Becky, porque eles sabiam que existia alguma conexão. Então, além de ter sido um tiro na perna, foi um tiro no pé. E como eles fizeram isso, foi da maneira ali mais tosca possível. A Becky conta que eles combinaram isso, só que até isso ela fala, que o filho não queria atirar nela. Era só pra assustar, mas ele acabou acertando de raspão. Aí aqui ela tenta defender o filho, né, pra dizer como ela é uma boa mãe. Mas não, eles combinaram isso de ter um tiro de raspão na perna, seria ali no final do expediente, e depois o Christopher também iria fugir, e ela ia ligar pra polícia depois de um tempo que o filho já estivesse longe. Foi isso que eles fizeram. E a essa altura aqui, talvez vocês já devam desconfiar, imaginar que aquela vez que o Michael foi acusado de roubar dinheiro, né, porque ele estava fazendo alguns serviços na empresa, não era verdade, porque o Michael nunca roubou nada. Quem tirou o dinheiro foi a própria Becky. Inclusive, depois descobriram que ela fazia várias fraudes nessa empresa. Ela assinava cheques que ela não podia assinar. Ela roubou grandes quantidades ali de dinheiro dessa empresa. Ou seja, o Michael, coitado, ele só fazia mal pra si mesmo, né? Usando drogas, enfim. Mas o tempo inteiro ele foi inocente. E, na verdade, assim, foi uma infelicidade ele estar na casa naquele momento, assim, dele ter chegado na casa minutos depois que tudo aconteceu e ter ficado lá na pedra, sentado, esperando uma explicação do que tinha acontecido. Ele realmente nunca esteve envolvido com nada. Bom, a essa altura aqui a polícia já tem evidências suficientes, né? Temos aí essa confissão e tudo o que aconteceu aí com a Becky. Então a polícia prende os dois, né? A Becky e o Christopher. Eles prendem o Christopher por assassinato em primeiro grau e a Becky é acusada também de assassinato. E o julgamento dos dois foi separado. E é aí que as coisas começam, né? Porque o Christopher, ele ficou muito arrasado quando ele soube que a mãe contou tudo. E que a mãe agora estava contra ele, porque nesse julgamento ficou uma coisa de um contra o outro, quem tem mais culpa, né? O Christopher e os advogados dele falando que ele foi manipulado e que a mãe que planejou tudo e que, né, assim, viciou o filho, enfim, eles queriam amenizar a culpa do Christopher, e a Becky e os advogados dela falando que não, que isso foi uma coisa que o Christopher quis fazer sozinho e que ela não fez nada. E ficou essa briga agora de mãe contra o filho no tribunal. E, inclusive, gente, os advogados aqui de cada um eram irmãos.
Vocês acreditam? Eu vi isso no documentário. Não sei, né? Será que tem poucas famílias de advogado, poucos advogados no local? Mas eram 2 advogados muito, muito bons e cada um chamou um. Enfim, né? Eles têm que trabalhar, né? São irmãos, mas aqui no julgamento estavam em lugares opostos. E aí, gente, antes do julgamento, sempre tem aquelas audiências antes, né? Todas essas coisas. E tem imagens de algumas dessas audiências que é extremamente irritante. Pelo menos eu fiquei irritada. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Porque em uma dessas audiências, a Becky, ela entra e você vê que ela tá meio que procurando alguém e ela tava procurando o filho, Christopher. E quando ela acha o Christopher, antes dela se sentar, ela pega e joga um beijinho pra ele. Em outro momento, ela tá ali ouvindo, né, o que tá sendo feito, daí do nada ela olha pra trás onde estava o Christopher e ela diz: "Eu te amo". Ela não tem, gente, nenhuma vergonha na cara, porque ali ela ainda queria pagar de boa mãe e dizer pro filho o quanto ela amava ele, tentar ainda continuar manipulando esse filho. Só que aqui, infelizmente, né, o Christopher acordou tarde demais, porque aqui no julgamento, eu vi também no documentário o advogado dele falando que ele ficou extremamente arrasado, né? De saber que a mãe, entre aspas, traiu ele, que a mãe colocou ele nessa situação, por mais que, de novo, a gente sabe, ele já é adulto, ele poderia escolher, enfim, mas as pessoas são manipuladas e eu acho que ele acreditava realmente na mãe, sabe? E queria fazer o melhor por ela, iria ficar leal a ela até o final, e não foi o que ele recebeu. Então ele teve um choque de realidade agora de tudo que ele tinha feito, do como ele foi enganado pela própria mãe, né? Mas ali ela ainda queria continuar tendo essa imagem de boa mãe, do quanto ela amava o Christopher, e ela tem essas atitudes. E a gente sabe, já deu pra perceber, eu tenho certeza que vocês perceberam isso, que ela não ama ninguém. Ela ama só a si mesma. Ela nunca amou o David também. Ela nunca teve nenhum amor pela melhor amiga que ela disse que tinha. Ela não ama os filhos, né? Já deu pra perceber isso. Também, se a gente for pensar nos outros filhos que ela tinha com o Tony, né? Ela também não pensou nesses filhos. Ela queria uma conquista, né? E essa conquista era o David. Eles estavam sendo julgados ali e para serem condenados à pena de morte, tá? E no julgamento as pessoas comentavam que, apesar do Christopher, né, ter feito um ato tão bárbaro, né, ter tirado a vida da Kay de uma forma tão violenta, no julgamento as pessoas conseguiam perceber que quem era cruel ali era a Becky, né? Entre a Becky e o Christopher, você via a crueldade na Becky. E conforme esse julgamento foi andando, eu não sei exatamente como isso foi possível, mas depois dessa audiência que eu mostrei aqui para vocês, imagens, a Becky, ela conseguiu mandar cartas pro filho, pro Christopher. E ela pedia nessa carta desculpas pro filho, falando que ela sabia que ela tinha decepcionado, que ela era uma mãe horrível, que ela deixou o filho na mão. E que se o filho quisesse odiá-la, não tem problema, que ela ia entender. Ela também disse que foi muito bom ver o filho ali nas audiências, né, no tribunal, e que ela esperava que ele tivesse escutado ela dizer "eu te amo". Bom, o que eu vou falar, né? Eu nem sei o que falar. É isso. Qual é a situação aqui da promotoria, né? O que a promotoria estava lidando com essas duas pessoas? Eles queriam acusar o Christopher de ter tirado a vida da Kay. Qual era a dificuldade aqui? Eles não tinham nenhuma evidência física. Sim, porque eles pensaram em tudo realmente. Na cena do crime não tinha nada do Christopher lá, não tinha uma impressão digital, no taco de beisebol, no martelo, não tinha nada. Eles só tinham a declaração da Becky, né? E fora isso, nada. E é aqui que a Becky, ela dá a última cartada nesse plano dela, que eu tenho certeza que ela pensou desde o começo nisso. Ela pede pro advogado dela falar com a promotoria, dizendo que ela tinha uma caixa guardada no sótão ou no porão da casa da mãe dela, e que era para eles pegarem essa caixa, porque dentro dessa caixa, o que tinha lá? As roupas do Christopher sujas de sangue.
Junto com isso, também existiam algumas joias que o Christopher pegou das duas casas para fingir um roubo. Eu tenho certeza que ela guardou essa caixa com essas roupas, essas joias, porque ela sabia que ela ia precisar usar lá na frente como uma espécie de barganha aí no julgamento, ou realmente para acusar o filho em algum momento. Quando a promotoria tem acesso a essa caixa, eles olham todas as evidências e agora sim eles tinham evidências físicas contra o Christopher. E é claro que a Becky não fez isso de entregar essa evidência assim, do nada, resolvi fazer, né? Tudo é bem pensadinho com ela. Ela, em troca dessas provas, ela pedia que a pena de morte estivesse fora aqui da jogada. Então, agora ela entregou mais ainda o filho dela para salvar literalmente a vida dela, né? Ela não queria morrer, ela não queria ficar no corredor da morte. Então, o que ela vai fazer? Vou entregar as evidências contra o meu filho, deixe que ele pague lá sozinho. Só que depois, né, que o Christopher e os advogados dele sabem aí dessa nova descoberta, dessas evidências, eles resolvem fazer o Christopher se declarar culpado do assassinato. Então, isso também tirou da jogada dele a pena de morte. E no final de tudo isso, né, como a Becky fez esse acordo, entregou as evidências e o Christopher se declarou culpado, os dois foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E como eu já mencionei, o advogado do Christopher falou que toda essa história, assim, acabou com o Christopher. E que ele se sentiu muito usado pela mãe, né? E deve ter sido realmente uma sensação horrível, essa sensação de que sua mãe nunca gostou realmente de você, que ela estava só se aproveitando de você. O advogado, inclusive, ele disse que sentiu muita pena do Christopher porque ele perdeu a vida, ele estragou completamente a vida dele por causa da mãe. E aquilo que eu falei pra vocês, como que uma mãe faz isso com um filho? Até o investigador principal desse caso, ele fala que ela não merece ser chamada de mãe, e eu concordo totalmente, né? Porque ela não pensou no Christopher, que ela tava ali manipulando e sabendo que ele ia entrar numa enrascada por ela, né? Cometer um crime tão terrível por causa dela. Ela também não pensou nos outros 4 filhos dela. Ela não pensou no Michael quando ele estava sendo acusado e suspeito. Também não pensou nele quando ela o acusou de ter roubado dinheiro. Ela não pensou no filho da amiga, do Derek, né, que ficou sem mãe. É dito que quando a Kay soube, né, do caso todo e colocou aquela placa, né, de vende-se na casa, foi a hora que a Becky achou que tinha que fazer alguma coisa, né, porque ela viu que ela estava perdendo o controle. E quando você vê ela falando, as imagens dela, eu não sei se por foto vocês conseguem perceber, mas é um daqueles casos que a pessoa me passa uma ruindade tão imensa, assim, sabe? Uma imagem tão diabólica, realmente, assim, de que ela é capaz de fazer qualquer coisa. E ela faz qualquer coisa com esse sorrisinho no rosto, pagando de mãe de família, de boa mulher. E é claro que a gente não pode esquecer em momento nenhum do David, né? O homem que era casado com a Kay e que não deveria ter traído a Kay porque ele era casado, certo? E por causa de um interesse, de uma atitude irresponsável desse homem, olha o que aconteceu. É claro, eu sei que quando ele foi lá sair com essa mulher, quando ele foi ter um caso, ele não imaginava assim, isso vai acarretar na morte da Kay, né? Ele não sabia que isso ia acontecer, não é uma coisa que talvez passe pela cabeça. Mas para mim, é uma coisa errada, entendeu? Assim, e coisas erradas atraem coisas mais erradas ainda. Então, desde o início, eu acho que ele tem uma parcela de culpa nisso tudo, né? Porque se ele não tivesse cedido a esse caso, a Kay estava viva até hoje, eles estavam juntos, ou não, né? De repente poderia até se separar, mas assim, ninguém teria morrido. E isso me irrita, gente, porque quando eu vejo esses casos, é assim, quando que isso vai parar de acontecer, né? Quando que as pessoas vão parar de morrer por causa de casos extraconjugais? Por causa de sexo. Vocês entendem que foi esse o motivo? Nossa, me irrita demais isso. É isso, esse foi o motivo. O David quis sair com outra mulher, e aí você nunca sabe com quem você está se relacionando. Aí você se relaciona com uma doida, igual a Becky, que é capaz de matar outra pessoa para ficar com você.
né? É lógico, você nunca vai prever isso acontecer. Vou repetir de novo aqui, não tem como prever. Mas você tem como fazer coisas certas. E trair é errado. Me desculpe. E eu sinto muito, muito pela Kay, né? Que era uma esposa correta, vivia a sua vida de uma maneira correta, uma mãe amorosa, estava ali para fazer o bem para todo mundo, né? Era amiga da Becky e fazia ali o melhor para conseguir o melhor para o filho dela. Ela sim tinha um amor de mãe para o filho. A Becky não merecia a amiga que tinha, o David não merecia a mulher que tinha. E assim a gente fica até agoniado, porque a vontade que dá é de voltar lá no tempo, né, e falar pra Kay assim, Kay, não volta com o David. Deixa ele lá pra bruaca da Becky, deixa que ela leve, é melhor assim. Mas não tem como a gente fazer isso, assim. E me dói o coração de saber que ela perdoou esse marido pensando na família, né? A intenção dela era a melhor possível. E é uma pena, é muito triste que isso tenha acontecido com ela, assim, que, gente, ela não tinha nada a ver com isso, entendeu? Uma atitude de dois adultos, né, da Becky e do David, de querer aí ter um caso, enfim, ocasionou nisso, né? E a Kay, na bondade dela de querer perdoar e dar uma nova chance, acabou perdendo a vida dessa maneira. Eu não tenho nem o que dizer, assim, esse caso me irritou muito, até por causa do jeito da Becky, o jeito que ela age, o jeito que ela agiu com o filho, que de novo eu não acho, assim, que ele seja super tadinho de tudo, mas eu acho, sim, que ele foi muito manipulado por ela, inclusive colocando ele num vício terrível, que ela sabia exatamente os passos que ela tinha que seguir para que o filho resolvesse esse problema, entre aspas, para ela. E é muito triste a gente pensar que uma mãe olha para um filho dessa maneira, né? E eu fico pensando que ele fica lá nos dias dele, analisando a relação que ele tinha com a mãe, repensando tudo que ela fez por ele e que aquilo não era amor, não era que ela queria o filho bem, era sempre algum interesse, alguma coisa a mais, que pode ser qualquer outra coisa, mas que não era amor. Eu espero que o Derek, né, o filho da Kay, tenha conseguido levar ou esteja conseguindo levar a vida da melhor forma possível depois de tudo isso e que o David pense e sinta, sim, a parcela de culpa que ele tem, né, de ter tido esse caso. E, gente, lembrando que eu até estava esquecendo, quando a Kay resolveu perdoá-lo, ele poderia ter parado ali, se mudado o mais rápido possível, ido embora, começado outra vida, mas ele continuou com o caso. Vamos nos lembrar disso também. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Desculpem se eu me excedi. Às vezes eu falo aqui e depois eu vou editar e eu falo, eu não devia ter falado tanta coisa, porque às vezes a gente é mal interpretado, tá? Mas, de novo, esse caso me irritou muito, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse sim, ficou mais curtinho. Eu recebi a reclamação de vocês, que agora vocês não querem mais vídeos de 1 hora e meia. Tem que tudo ser vídeo gigantesco. Mas assim, gente, eu quero ser bem transparente aqui com vocês, porque é como eu sou. Eu tô tendo bastante dificuldade aqui nesse final de ano de, sei lá, julho, agosto pra cá. Muitas coisas acontecendo na vida pessoal. Agora, no momento, além do meu computador, que eu tô sem o meu computador, eu tô tendo que editar em outro, e esse outro não aguenta vídeos tão grandes, por isso que eu tô tendo que diminuir até que meu computador fique pronto. Tô tendo problemas aí... Não tô tendo problemas porque já estão sendo resolvidos, mas assim, questões de saúde de familiares que eu tenho que cuidar, porque eu me sinto na obrigação, é uma coisa que eu preciso fazer. Eu não quero ficar dando muitos detalhes aqui, também ficar justificando várias coisas, porque eu sei que tem muitas pessoas que não ligam pra isso, mas eu quero que vocês saibam que eu tô fazendo o melhor que eu posso, tá? O melhor que eu posso para não deixar vocês sem vídeo, tá, gente? Então, a minha ideia era voltar com 2 vídeos nesse mês de novembro, todas as semanas, até por ser meu aniversário, mas as coisas não estão andando
como eu quero, a gente não tem o controle de tudo, então eu tô tentando fazer o máximo que eu consigo controlar, que é pelo menos um vídeo aqui na semana pra vocês, tá? Me desculpem se eu tô deixando a desejar aí em algum momento, mas saibam que sim, gente, eu tô fazendo o melhor possível aqui pra vocês, tá? Esse finalzinho de ano tá tenso, né? E semana que vem é meu aniversário, hein? Dia 26 de novembro. Quero parabéns de vocês, hein? É isso, gente. Vamos agradecer aos nossos membros, esses nomes maravilhosos que estão aqui na tela. Muito obrigado pelo apoio aqui ao canal. Vocês são maravilhosos. Se vocês não quiserem fazer parte dos membros, gente, tá tudo bem, tá? Não precisa, não é obrigado. Mas se você quiser, tem um link na descrição. Tem 2 pacotes que vocês podem escolher lá. E tá tudo explicadinho, tá bom? Vamos seguir lá no Instagram, Recontando Casos, e o Renata Quadros, um do canal, o outro meu pessoal. Se vocês quiserem, eu estou por lá também. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por terem ficado aqui comigo até o finalzinho. Um beijão, até mais!